Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje analisaremos o 7º tema deste novo trimestre, que vai trabalhar com Mateus 24 e 25. Eu gostaria de convidá-los para uma prece antes dessas considerações. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de abrir a Tua Palavra, poder estudá-la e buscar o sustento para a nossa fé. Nos abençoe, nos guiando através das Tuas orientações escritas e pela Tua Palavra viva, através do Teu Santo Espírito, revelado em cada coração que Te busca em espírito e em verdade. Capacita-nos, Senhor, à compreensão, prática e ao ensino do que Tu requer de cada um de nós. É o que Te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mateus 24 e 25. Nada mais, nada menos do que o sermão profético. Como verso principal, o verso 24 do capítulo 24, que diz o seguinte: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria os próprios eleitos. Interessante esse ponto do sermão, que realmente é a coluna dorsal do tema dessa semana. Em primeiro lugar, ele estava apontando para indivíduos enganadores e que seriam portadores de grandes impactos, grandes sinais, mas sinais de engano. Observe esse detalhe. Existe todo um teatro aí por trás desse negócio. Truque, magia, nada de verdade. Pura magia, puro engano, puro teatro. Independente se isso estaria acontecendo dentro do mundo religioso, no mundo afora ou onde quer que seja. Atos de engano. Um outro ponto interessante: o propósito, o objetivo de surgir esses enganos. O foco aqui está óbvio. Seria atingir os escolhidos. Mas existe dentro da gramática uma expressão óbvia que acasala perfeitamente com a teologia. Se possível fora. Se possível. Observe esse detalhe. Escolhido, que é o foco, eleito. Se já está eleito, está escolhido, é impossível eles serem atingidos. Não tem como. Por maior impacto que haja, por maior expressão que haja tais sinais, os escolhidos são escolhidos. Os eleitos são eleitos. Por quê? Porque eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Esses sinais não lhes iludem, não lhes enganam, porque eles são escolhidos. Eles decidiram fazer parte de uma raça eleita há muito tempo. Quem é raça eleita? Os verdadeiros convertidos. Se está balançando, não é raça eleita ainda é membro da raça caída. Não significa que por ser membro de uma raça eleita não está sujeito a erros, a quedas, a pecados. Está sujeito. Mas na velocidade que cai, levanta e não solta das mãos de Cristo e vai em frente e avante, buscando sempre o arrependimento dos seus erros, sempre a reflexão para buscar caminhos que possam realmente andar com retidão diante de Deus e diante dos homens. Agora, quando não está seguro, não está firme na decisão, na conversão, aí não. Aonde cai, mergulha. Seja na lama, seja no rio, seja no poço, seja onde quer que seja. E não tem disposição de andar com o Senhor. Quando temos a disposição de andar com o Senhor, está agregada a esse contexto toda uma estrutura de serviço na causa do Mestre, para a honra e glória de Deus, e avanço do cumprimento das profecias, especialmente da grande volta de Cristo, que depende exclusivamente do meu evangelismo e do seu evangelismo, da maneira que nós nos dedicamos nessa causa que fomos convidados a participar.
uma missão sagrada chamada missão do ID. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Segundo tema, uma poderosa confirmação das profecias. Analisando, então, o capítulo 24 de Mateus, do verso 1 ao 25, a primeira coisa que nós temos que destacar aqui é quem é que falou. Quem proferiu essas palavras do sermão profético? Por acaso não é aquele que conhece o passado, o presente e o futuro? Pense nisso. Reflita. Segundo, vamos imaginar o cenário que estava acontecendo, os primeiros versos aqui do capítulo 24. Diante do templo, Jesus saindo com os discípulos descontraídamente. Imagine, irmãos, num passeio, praticamente um passeio turístico para os discípulos, mas para Jesus com missão distinta. Ele queria dar 2 choques naqueles companheiros, para que eles jamais se esquecessem de tudo que ele ia desencadear de revelações para o devido preparo daqueles indivíduos ali, que servisse até mim e você, que alcançasse os nossos dias o suficiente para deixar todos preparados para ser vitoriosos. Imagina aqui comigo Jesus começando a olhar aqueles mármores bonitos que cobriam aquele templo. Templo esse que já tinha sido destruído por Nabucodonosor, tinha sido reconstruído, já tinha sido reformado por Herodes o Grande, por pouco mais de 60 anos antes de Cristo. E agora, ele observando aquilo ali, aquele templo tão bonito, como se estivesse provocando uma indagação nos discípulos sobre a beleza daquele templo reconstruído e reformado. Estava ali. E não deu outra. Chamou a atenção deles. Eles começaram a elogiar esse edifício magnífico do templo, como se fosse agradar a Cristo, dizendo que a casa do pai dele estava ali maravilhosa para todos os habitantes do planeta Terra que quisessem ter com ele ali. E Jesus coloca um impacto tremendo, quando ele aponta o dedo nesse cenário tão aparentemente descontraído que estava ali, e só pergunta assim: não vende tudo isso aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja destruída? Aquilo causou um choque tão grande nos companheiros dele que eles ficaram mudos. Eles não tiveram coragem sequer de perguntar mais nada, pelo menos ali naquele ambiente. Deu um nó na cabeça deles, que eles ficaram assustados e chocados. Imagino Jesus olhando para eles e percebendo a decepção que eles ficaram de ouvir tamanha revelação. Eles se dirigem então rumo ao Monte das Oliveiras, coisa de 1.100 metros dali, daquele local que eles estavam. Sobe no monte, e quando ele se senta lá agora no segundo cenário, mais descontraído ainda, por estarem ali numa natureza tão bonita, com vista lá para Jerusalém, para a cidade toda, olha bem, hein? No primeiro choque, estava diante do templo. Agora, no segundo choque, estava diante, numa vista ampla de toda a cidade. Já vendo o templo pequenininho lá embaixo, mas a cidade toda numa vista maior. E aonde os discípulos se achegam a ele e começa a buscar esclarecimento sobre o primeiro choque. E Jesus não só explica o primeiro choque, como detalha o segundo choque, com maior impacto ainda. Imagino que foi um cenário incrível, aonde um efeito dominó profetizado teria um marco zero e teria todo um desencadeamento de acontecimentos e fatos, de profecias que se tornariam fatos históricos,
mas que dentro de todo esse contexto profético e escatológico viria orientações de tempos em tempos para que quem estivesse vivendo aqueles momentos pudesse ou soubesse como agir quando estivesse acontecendo aquelas coisas. Dentro de todo um contexto social, político e religioso que ele aponta desses marcos proféticos, ele demarca 3 grandes crises que a humanidade passaria, especialmente os cristãos, quando estivesse nesses momentos. 3 grandes crises onde eles seriam perseguidos. Ele abre o leque da perseguição de Jerusalém, aonde aqueles primeiros 100 anos da era cristã, que os próprios judeus seriam os fomentadores de atiçarem o Império Romano, que a partir do ano 100 até o ano 323 seriam implacavelmente os algozes contra os cristãos. A segunda e a terceira crise, sendo a segunda o período da supremacia papal, e a terceira que precederia então a sua volta. Todas as crises, ele deixou orientações claras de como agir durante a chegada dessas crises, que é o que nós comentaremos um pouco mais aqui dentro desse tema hoje da lição. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui nessa lição, que o maior problema de toda a estrutura dessas crises, ele revelou no verso 12 do capítulo 24. O amor se esfriando. Aí estaria a raiz de todos os males, de toda a apostasia, de toda a maldade, de toda a problemática que a humanidade e a igreja enfrentaria. Quando nós abrimos mão do verdadeiro amor, do verdadeiro sentido dele, tudo vai esfriando. E a relação para com Deus fica completamente fria. Semelhantemente a uma amizade quando esfria, a um relacionamento conjugal quando esfria, a uma relação profissional quando esfria, as pessoas perdem o gosto de prosseguirem naquela parceria e ficam desanimados, descabriados, à procura de novas emoções, coisas estas que só pioram a situação. O amor aquecido, tudo que se aproxima dele se agrega e fortalece. Mas quando o amor esfria, não adianta aventurar nessas relações, porque as aventuras só aumentam o problema. Aquela relação que nós temos com Deus, aquele fogo do primeiro amor não pode apagar. A relação que nós temos com Deus está muito longe de ser comparada com a relação conjugal, com a relação de amizade comum. É uma ilustração muito pobre, essa comparação. Mas a relação com Deus é uma relação que nós estamos falando de um amor ágape, de um amor incondicional, que isso não pode esfriar. O amor que nós aprendemos a viver, que nós conhecemos, que são amor de estrutura carnal, de estrutura mortal, seja ele fraternal, tem a estrutura que tiver. Quando de cunho carnal, mortal, esse esfria com facilidade. Mas quando falamos do ágape, é um amor de estrutura divina, que nós conseguimos fortalecer a nossa natureza carnal com a natureza espiritual desse amor ágape. E aí nós temos condições de estar sempre focados na palavra escrita, na palavra viva, e temos condição de caminhar com firmeza. Quando assistirmos as profecias se cumprindo, nós teremos mais força, nós teremos mais poder ainda. Por quê? Porque nós não perdemos o foco, porque nós não esfriamos. Mas se deixarmos o amor esfriar, perderemos o foco, seremos pessoas desfocadas. Consequentemente, pessoas seduzidas pela embriaguez babilônica, revelada no vinho da meretriz babilônica de Apocalipse 17, do verso 1 ao verso 2. E uma vez embriagados, facilmente perderemos os sentidos.
Lembra que na antiguidade se falava em alcoolizar alguém para anestesiar a ponto de poder cortar? Ou de poder fazer uma cirurgia? Pois é. Anestesiado espiritual não presta. Seguramente nos levará à hemorragia e à morte. Há altas taxas infecciosas e hoje não temos só bactérias, temos superbactérias. Meus amados, precisamos lembrar de que o foco na palavra, o amor quente, aquecido, o fogo do primeiro amor, esse precisa de estar aquecido. E basta jogar lenha na fogueira dessa fé para que esse amor reacenda e possa brilhar cada dia mais, nos mantendo focados na confirmação profética, tanto dos fatos apresentados no sermão profético, como de nossas vidas, revelada pelo Santo Espírito do Senhor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, perseverando até o fim. Comparando Mateus 24, verso 9, com Apocalipse 13, de 11 a 17, aqui nós podemos ver no que resulta esse aviso tão sério que Jesus deu, de que nós seríamos, como seus seguidores, como seus servos, como membros do reino de Deus nesse mundo, como peregrinos nesse mundo, nós seríamos odiados por todas as gentes, por causa do nome dele, por causa do ministério dele, por mim e por você, por causa do nosso espírito evangelístico, por causa da nossa decisão de falar a verdade, doa quem doer. E isso despertaria ódio nas pessoas. E ele inclusive comentou que até dentro de casa nós passaríamos por situações semelhantes. Nem se fala dentro da igreja. Lembre-se que tanto o nosso lar quanto a nossa igreja pode ter pessoas salvas, pode ter pessoas perdidas. Quem conhece a intimidade de cada ser, a não ser o próprio Deus? E quem é que conduz o próprio coração? Senão eu na minha individualidade ou você na sua? Por isso que a pena inspirada e também a palavra de Deus nos deixa essa ideia clara de que o céu será um lugar de surpresas. Pessoas que nós tínhamos a certeza que estariam lá, não vai estar. Pessoas que nós jamais imaginaríamos estar lá, estarão lá. O importante, pela graça de Deus, é estarmos lá. É nos prepararmos para isso. E essa profecia deixa um marco muito importante no verso 13 do capítulo 24 de Mateus. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança é a única saída em Cristo, meus amados. Se não tivermos perseverança, nada feito. Sem perseverança, ninguém vai romper nenhuma crise, nem pessoal e muito menos coletiva, com o povo de Deus. Quarto tema, a abominação da desolação, entre aspas. Um termo utilizado por Daniel no capítulo 9, no verso 27, e citada por Cristo, esse texto, em Mateus 24, verso 15. O próprio Filho de Deus citou esse texto do profeta Daniel. Por que ele citou esse texto? Para responder a pergunta que eles fizeram lá em cima do Monte das Oliveiras. Para poder tentar entender como que serão essas coisas, Senhor. Quando acontecerá? Nos avise que sinal vai ter, porque na cabeça dos discípulos, se o templo ia ser destruído, o mundo ia acabar. Se a casa de Deus ia cair, o mundo ia acabar. Para eles seria assim um efeito automático. Seria instantâneo. E Jesus joga todo esse leque em cima da mesa, colocando dominó após dominó, e dá um toquezinho no primeiro. Mostra qual foi o primeiro, que precederia a primeira crise. O texto de Daniel 9, 27, que serviria para as três crises, para as três perseguições que aconteceria dali para frente. Tanto na que levaria à destruição de Jerusalém,
na supremacia papal, nos 1260 anos, entre o ano 538 ao ano de 1798, como na última grande crise, a mencionada também, esclarecida em detalhes no Apocalipse 13, de 11 a 18. Para todas elas, esse efeito, essa ocorrência da última parte do verso 27 de Daniel, do capítulo 9, essa ocorrência citada por Jesus, de Daniel 9, 27, a última parte do verso, teria um efeito absoluto para a gente ficar atento. O que ele falou lá? A chegada da abominação da desolação. Justamente o que está entre parênteses. O que é a abominação da desolação? A própria palavra é autoexplicativa. Abominação é tudo que vai contra Deus, que pisa contra Deus. Então, perseguidores, opressores, blasfemos, que se intitulam bambambam da humanidade e das religiões, mas que no fundo as suas atitudes não passam de anticristos, de líderes falsos, com segundas intenções e jamais promovendo o verdadeiro espírito evangelístico. Quando esses assoladores chegassem, era o momento de sair das grandes cidades. É o que ele entra a partir do verso 16 esclarecendo. Quem estiver no telhado desse, quem estiver no campo, não volte nem para pegar sua capa, mas vai embora. Vai para as pequenas cidades. E quando começar o decreto de morte, vai para os matos. E ele está falando, e a palavra de Deus fala de 3 grandes crises. A da destruição de Jerusalém, a da supremacia papal e a do decreto dominical, que é escatológica, citada, prevista também no Apocalipse, capítulo 12, verso 17, dentre vários outros textos, enlaçados com o sermão profético. O capítulo 9 do profeta Daniel, no verso 27, fala de 2 assuntos distintos. A primeira parte do verso está falando da conclusão do ministério de Cristo, daquela semana profética, 7 anos, né? Que na metade, 3 anos e meio certinho, seria tirado o Messias. E mais 3 anos e meio eles teriam para continuar sendo o povo de Deus, evangelizando o mundo e continuar dali para frente como povo de Deus, o povo judeu. Onde no ano 34 eles apedrejam Estevão e descartam por completo essa possibilidade de continuar sendo o povo de Deus dali para frente. Então, essa metade da semana que o Messias seria tirado, está mostrando o fim do ministério de Cristo na metade da semana profética, onde, evidentemente, quando Daniel falou isso, ao acontecer, ele não faria parte. Por isso a profecia de tempo aí se tornou simbólica. Um dia igual a um ano. Então, uma semana, 7 dias, 7 anos. 3 anos e meio. Ele inicia o ministério dele no ano 27, sendo batizado pelo seu primo, e morre no ano 31. 3 anos e meio certinho. Mais 3 anos e meio para frente, Estevão estaria sendo apedrejado como prova cabal da rejeição deles contra o cristianismo. E, consequentemente, a rejeição divina deles como nação. E agora o evangelho seria estendido a todo o povo, tribo e língua. Toda gente de toda a face da terra, a visão do lençol, que lá em Atos capítulo 10, o verso 27, Pedro entende a visão do lençol, que deveria ser pregado o evangelho a todo o povo, tribo e língua. Saulo de Tarso participou do apedrejamento de Estevão, estava ali presente no início do ano, e no final do ano ele estava convertido, pregando como ninguém, o apóstolo dos gentios, que se destacou como o maior pioneiro de todos os tempos na obra da pregação do evangelho. Sabe, meus irmãos, mas a segunda parte do verso 27 é uma diretriz específica, apontada para meados do ano 66 da era cristã, quando Jerusalém foi cercada pelo assolador. Mas a profecia está dizendo aí, na segunda parte do verso, que esse cerco, essa assolação cairia sobre o assolador. Observe que detalhe mais curioso. E de fato foi, porque eles cercaram nesse período do ano 66, um cerco que foi abandonado por motivos políticos. E não pôde ser levado a cabo a destruição de Jerusalém nesse período. E quando essa guarnição romana virou as costas em direção a Roma, abandonando o cerco, judeus rebeldes perseguiram e quase dizimaram com essa guarnição do império, que causou ódio suficiente para 3 anos e meio mais tarde
o império vir com toda a força e com toda a fúria contra Jerusalém e destruí-la. Mas um detalhe curioso: quando aquele cerco aconteceu e foi abandonado, os cristãos entenderam o que Cristo tinha falado, entenderam que a profecia de Daniel, que o próprio Cristo citou, e abandonaram o cerco, foram embora. Quando no ano 70 ela foi destruída, não tinha mais cristão lá dentro, só morreu judeu. Inclusive a pena inspirada no grande conflito dá detalhes também sobre esse cenário. Coisa incrível. Quando o assolador chegasse no ano 538, os valdenses, que foram as primeiras vítimas, estavam justamente já correndo para os matos afora, sendo em pequenas cidades e pelos matos afora, e evangelizando, carregando pedaços de Bíblia, páginas de Bíblia até dentro de pão, até dentro de massa de pão. Foram jogados de montanha abaixo no noroeste da Itália. Muitos escaparam. Por isso que Cristo aponta, se aqueles dias não fossem abreviados, nem uma alma se salvaria. Mostrando então lá no final já, os outros 3 anos e meio que as Bíblias seriam juntadas em praça pública, as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. A França juntou 3 anos e meio, também profetizado ali, 3 dias e meio. Dias abreviados para que o povo pudesse fugir para o deserto, conforme a profecia do capítulo 12 de Apocalipse, no verso 6 e o verso 14. A igreja, mulher, fugindo para o deserto, preparado por Deus para ser alimentado fora da vista da serpente durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o verso 14, ou durante 1260 dias, que são os 1260 anos, entre o ano 538 ao ano de 1798. As pessoas foram fugindo para a América do Norte, o deserto apocalíptico, aonde se cumpriu a profecia. Hoje, quando iniciar o decreto dominical, é o ponto de partida para os verdadeiros cristãos também sair das grandes cidades para as pequenas cidades, e quando começar o decreto de morte, sair também das pequenas cidades e ir para os matos. Só ali teremos o sossego, mas teremos a certeza que nesse último grande êxodo, aonde hoje, ao falar isso, esse cara é maluco, é doido. Mas toda a vida teve doido, né? Aí os profetas, tudo foi doido. João Batista, né? O próprio Cristo foi tido como maluco. Os membros da igreja dele queriam jogar ele montanha abaixo quantas vezes, pelas verdades que ele falou. A verdade é dura, sempre machucou mesmo. Mas ela salva, ela liberta. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A abominação da desolação é um efeito dominó, é a marca, é o marco zero das grandes crises. O efeito dominó na primeira chegou lá, foi um cerco abandonado, e a assolação caiu sobre eles. Sempre a assolação cai sobre eles. O general Berthier não levou o Papa Pio VI lá para Valença? Caiu sobre ele a abominação. Não foi ele que fechou a crise da perseguição? E quantas guerras teve nessas cruzadas? E quantos pereceram de ambos os lados? Sabe, irmãos? A última grande crise também, a assolação vai cair sobre o assolador. Jesus vai estar voltando, e o Apocalipse, no capítulo 6, está mostrando que eles vão pedir para as montanhas e para as rochas cair sobre eles. As 7 pragas vai cair de presente todas sobre eles. É uma assolação absoluta. E nenhum dos filhos de Deus, nem o cachorro vai mover na sua língua. É o que aconteceu no Egito, é o que vai acontecer no mundo todo agora, com as 7 últimas pragas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Fiquem atentos à palavra profética. E fortaleçam a fogueira da fé com amor ágape pelo Evangelho, pelo semelhante, pela palavra, para que naquele grande dia estejamos de fato preparados para enfrentarmos e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. As 10 virgens, 5º tema. Aqui resume a realidade da salvação numa questão de prudência ou imprudência. É justamente o que está revelado em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. A parábola das 10 virgens. Ou nós damos assunto para a palavra, nós damos ouvido para a palavra e procuramos valorizá-la, a palavra do Deus vivo, tanto escrita quanto viva em nosso coração, que é a obra do Espírito.
convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou a gente dá valor nisso e leva isso adiante, assumindo o nosso senso de missão pessoal dentro dessa grande causa, ou ignora e finge de cego e paga o preço da ignorância. Paga o preço da imprudência e ignorância voluntária. E como será triste. Como será triste. Por isso que, durante o sermão profético, quantas e quantas vezes Jesus falou: naquele dia haverá choro e ranger de dentes. O que adianta bater queixo e quebrar dente numa hora dessa? Tem a vida inteira para ouvir e fazer aquilo que é correto. Aquilo que a palavra orienta. E vai ignorar a palavra? A vida está passando. E o que você fez? Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querido irmão. A parábola das 10 virgens é uma questão de prudência ou imprudência. Tinha 5 prudentes e 5 imprudentes. Mas só vai fazer parte das bodas do Cordeiro as prudentes. É muito sério esse assunto. 6º tema, usando seus talentos. Mateus 25, de 13 a 30. Aqui outra parábola mostrando de forma fantástica a aplicação de talentos, usando uma ilustração de moeda da época, que era talento ali então, de dinheiro, mas para aplicar justamente talentos. Qual é a diferença de talento com dom? Dom, nós nascemos com ele. E talentos é doado durante a jornada da vida. E quando se trata então de dons e talentos espirituais, aí aumenta o peso. O peso da responsabilidade aumenta muito. Porque nós temos uma missão. E dentro dessa parábola, mostra que dos 3 personagens que representaram o mundo nessa ocasião, 2 somente se agregaram ao propósito divino dessa grande dádiva e fizeram com que rendesse tanto dons quanto talentos. Mas teve um que acabou enriquecendo o que tem mais, porque ele preferiu enterrar. E não vale a pena. Porque quando nós abraçamos essa causa, nós recebemos uma missão com manual missionário. E não tem como sair fora disso, porque é autoexplicativo. E ainda tem a parceria do Espírito Santo, que é a 3ª pessoa da Santíssima Trindade. E tem o sangue de Jesus que escreveu esse manual para mim e para você. Não tem como fugir disso. A partir do momento que nós aceitamos a salvação, nós só temos que olhar para frente e ir embora em diante. Independente se quem está conosco quer ir ou não quer ir. Se quem está do lado quer ir ou não quer ir. Ela é individual. Nós podemos contribuir com a salvação dos outros, ajudando, auxiliando, mas salvar jamais. Porque essa é uma obra exclusivamente, estritamente divina. E depende da aceitação individual, íntima, de cada um que anda junto conosco. Portanto, é importante eu não abrir mão da minha salvação e fazer de tudo para a honra e glória de Deus, para motivar o mundo ao meu redor, para que faça o mesmo. Isso é evangelizar o mundo ao nosso redor. Enterrar dons ou talentos especificamente voltados com esse manual missionário é simplesmente fatal. É um preço elevadíssimo, porque esse manual foi escrito com o sangue precioso do Filho do Deus vivo, justamente para permitir que eu e você possamos sermos redimidos, resgatados, voltados ao contexto de raça pura, original que Deus criou. Esse foi o propósito do ministério, morte e ressurreição de Cristo. E esse manual missionário de ir a todo o povo, tribo e língua é a minha e a sua participação nessa grande missão que o Senhor nos confiou. Não se esqueça disso, amado irmão. Não se esqueça disso, amada irmã. Jamais. 7º tema, o valor das pequenas coisas. Eu citaria um texto de parábola de Jesus, página 355 e 356, que diz o seguinte:
Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Lucas 16:10. A importância das coisas pequenas é muitas vezes subestimadas por serem simples, porém suprem muito da real disciplina da vida. Realmente não há coisas não essenciais na vida. A formação de nosso caráter será cheia de perigos se avaliarmos mal a importância das pequenas coisas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O valor das pequenas coisas pode ter uma expressão vital na nossa salvação. Santo Deus, nos favoreça com o teu poder, Senhor, nos capacitando com a iluminação do teu Santo Espírito e a inspiração do mesmo a valorizar cada momento que seja e cada olhar que seja dirigido de ti até cada um de nós. Que não percamos a oportunidade que tu nos oferece de andarmos nos teus caminhos, de sobrevivermos neste velho mundo e, acima de tudo, de contribuirmos com a tua causa. Seja com dons, seja com talentos, seja com a nossa vida. Que tudo o que fizermos possamos, na nossa jornada, o tempo todo, atrair almas aos pés de teu Filho amado. E naquele grande dia, nós e nossos lares representados no maior volume possível, ser contados entre os salvos. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Jesus, orar e lutar para o céu.